nesta noite a igreja se coloque de pé, vamos estar orando, apresentando o servo do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, nós te damos graça por este dia, pelos louvores, pelas palavras. Deus poderoso, e agora, Senhor, nós apresentamos a tua serva diante da tua presença. Usa-o conforme a sua misericórdia. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Crendo na vitória, nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber a serva do Senhor. E as palmas do outro pelo nome do Senhor. Santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que nós estamos dentro desse templo adorando ao Senhor, porque é um lugar muito bom de nós estarmos na presença do Senhor, né? Confesso para os irmãos que eu estava com saudade dos irmãos, né? Faltando bastante irmãos que não veio hoje, mas tem aquele cumprimento, né? Que fala assim: os irmãos que faltam muito perto da bênção, né? Nós fazemos ali a bênção do nosso pastor Ana. Esqueci? Pastor Vitor. Ai, eu estou fazendo confusão com o pastor Levi. Mas confesso, ele está falando que é ele mesmo, né? Mas confesso para os irmãos que a gente vai, cultua, tudo, né? Mas parece que falta um pedacinho daqui dos irmãos, né? Mas eles mandaram um abração para a igreja, né? Mas a gente está lá, mas o coração da gente está aqui junto com os irmãos. A gente aprendeu a amar cada um dos irmãos, né? E eu creio que o Senhor, Ele é fiel para conosco, né? Eu confesso para os irmãos, eu tomei a resfriada, né? Eu acho que eu tomei a vacina da gripe. A minha filha falou que certo, ela deu a reação. Eu estou com 12 dias hoje, de ontem para cá que eu melhorei minha voz, né? Muito forte que deu. Falei com meu esposo, você vai trazer a mensagem. Aí você leva a mensagem dele? Tá bom então, vamos falar de Jesus. Agora eu peço para os irmãos desculpa, né, que às vezes eu posso estar ministrando e vem uma crise de tosse, porque eu estou bem forte nisso, né? Mas eu creio que Deus vai dar graça, esses minutos que restam para a gente. Eu creio que o Senhor ainda vai continuar falando conosco, né? Amém. Na irmã José, estou sentindo falta do esposo dela, né? Cadê ele? Ela está lá fora. Que bênção. Irmã Josefa não, eu falei errado. É sua esposa aqui lá? É a primeira vez que eu estou conhecendo, nunca vi ele. Eu fui falar o nome da irmã lá. Irmã Solange. Aí eu falei, cadê o esposo dela que eu não estou vendo? E eu não conhecia seu esposo, é a primeira vez que eu estou vendo ele. Seja bem-vindo. Eu creio que Deus nesta noite tem uma palavra para o nosso coração. Sem perda de tempo, vamos meditar um pouquinho em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, bem conhecida essa história, bem conhecida da igreja, todo mundo conhece, mas cada vez que nós falamos um pouquinho nessa palavra, Deus fala diferente, Deus trabalha diferente. Então cada um que vai ministrar, posso ministrar hoje, posso ministrar amanhã, ela vai sair diferente, ela não vai sair da mesma forma, porque é o Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas. É 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Então, cada hora que nós meditamos
meditamos numa palavra, a gente nunca vai meditar a mesma coisa. Sempre o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma diferente. Você pode ministrar várias vezes, mas todas as vezes que você vai ministrar, Deus fala de uma forma diferente. Amém? Amém. Os irmãos encontrou? Amém. Então vamos estar lendo aqui. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou em Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai ante e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. Amém? Amém. Vamos curvar a nossa cabeça, falar mais um pouquinho com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui diante desta palavra, Senhor, a qual, Senhor, nesta noite, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar com a Tua igreja, e que nesse momento, ó Pai, nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações, para que o Senhor, meu Deus, possa entrar e fazer morada, para que nós possamos sair daqui, Pai, não da mesma forma que nós adentramos, mas que nós possamos sair daqui, Pai, revestido do Teu poder, revestido da Tua graça, com essa palavra. Pai, vai em encontro nesse momento da Tua igreja, os Teus filhos que clamam, os Teus filhos que buscam nesse momento, ó Pai, porque não tenho nada para oferecer, não tenho nada, Senhor, para oferecer para Teus filhos, Pai, mas que nesta noite o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar melhor em cada coração nesse lugar. Fica conosco, ó Pai, a casa é Tua, fica em nosso meio, Espírito Santo. Essa reunião é por causa de Ti, essa reunião é por causa do Senhor. Foi o Senhor que preparou esta noite, esses minutos, esses momentos, ó Pai. Somos gratos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor fez nesse dia, Pai, pela salvação da nossa alma, por tudo que o Senhor preparaste, pelo nosso andar, pelo nosso falar, Pai, e por essa oportunidade, por esse presente, ó Pai, que o Senhor nos preparou para nós estarmos aqui diante de Ti mais uma vez esta noite, ó Pai. Essa é a nossa petição, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Nós vimos essa palavra, uma palavra bem conhecida da igreja, né? Nós vimos aqui que Naamã, ele era um chefe do rei da Síria. Era um homem muito valoroso, um homem de muito respeito naquela cidade. Mas a gente vê aqui que quando Deus ele tem algo nas nossas vidas, Deus quando tem promessa, e o principal que eu vejo nessa passagem é que quando Deus ele tem algo para realizar na vida de um homem e de uma mulher, né? Um homem que não conhecia Deus, um homem que simplesmente ele nem
tinha ouvido falar do Deus que eu e você servimos. Eles serviam outros deuses, né? Um Deus que não fazia milagre, um Deus que não mudaria a vida dele, um Deus que totalmente era paralisado. E o nosso Deus, quando nós clamamos, Ele ouve, Ele está atento à nossa petição, à nossa oração. Nós vimos aqui que esse homem, ele era de muito respeito ali, né? E por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E ele era um homem valoroso, mas porém leproso. Um homem que ele escondia de trás daquelas fardas, de trás daquelas medalhas, vários tipos de enfermidade ali que estava sobre a pele dele, né? E nós vimos que aquele homem, ele sofria muito. Aquele homem, ele vivia com a sua alma angustiada, com a sua alma abatida. Ele ia, ganhava todas as medalhas, todas as guerras. Era um homem de batalha, era um homem de guerra. E ele ganhava todas as batalhas. Mas, porém, naquele momento, ele estava leproso. E nós vimos que aquele homem, quando ele ia para o campo de batalha, aquele homem, ele vestia várias fardas por cima de uma farda. E por detrás daquelas fardas, aquele homem, ele colocava muitas fardas, muitas medalhas. E ele saía para o campo de batalha para guerrear, porque ele era um homem de valor, um homem de batalha, um homem de sucesso, um homem de todas as batalhas. Ele ganhava aquelas guerras, ele pelejava e ele ganhava, porque ele era valoroso, era um homem de respeito, era um homem, um chefe ali da Síria, né? Deus deu livramento para ele, né? E um certo dia, sai as tropas da Síria, da terra de Israel. Ele batalha ali naquela guerra, e ele ganha aquela guerra ali, e no meio daquela guerra, ele traz uma menina cativa, uma menina que eu creio que no meio daquela guerra, seus pais foram mortos, a família dela foram mortas, e eles trazem aquela menina cativa, traz aquela menina presa, aquela menina, ela deixa a sua terra, ela sai do meio da sua parentela, ela sai do meio dos seus amigos, ela sai do meio daquela terra e vai para uma terra desconhecida, aonde ela deixa a sua família. Ela não sabe o que aconteceu com a sua família, mas eu creio que através de Naamã, aquela menina olha para aquele homem. Eu creio que ela falou: olha, eu te odeio. No pensamento daquela menina, ela colocou 1001 ideia para que ela odiasse aquele homem, mas nós vimos que foi o contrário. A Bíblia fala que essa menina, ela era de uma terra de Israel, ela conhecia um Deus que estava na vida dela, ela conheceu Deus através dos seus pais, aleluia. E nós vimos que tudo que nós aprendemos com nossos pais, nós vamos praticar. Então essa menina, ela conheceu o Deus de Israel, o Deus dos pais dela, aleluia. Essa menina, ela tinha uma comunhão com Deus, essa menina, ela tinha uma ligação com Deus, essa menina, ela tinha o privilégio de buscar o Deus vivo, o Deus de Israel. E Naamã não tinha essa possibilidade, Naamã não conhecia o Deus de Israel, aleluia. Naamã se via o Deus de Baal, o Deus que não fazia milagre, o Deus que não fazia nada. E nós vimos que essa menina, através dessa menina, Deus levanta ela como uma missionária e leva ela para dentro da casa de Naamã, a serviço da sua esposa, aleluia. E aquela menina, ela começa a trabalhar, uma menina cativa, uma menina, eu creio, ela sendo uma atalaia usada nas mãos de Deus, aquela menina sendo escrava dentro daquela casa, ela começa a trabalhar dentro daquela casa, dentro daquela família, aleluia. E ali, a partir do momento, não é por acaso, Deus, quando Ele tem propósito, Deus, quando Ele tem algo nas nossas vidas, Deus trabalha, Deus faz um reboliço, e muitas das vezes você não entende o agir de Deus, o trabalhar de Deus.
E nós vimos que através dessa menina, Deus levanta ela como uma atalaia. Deus levanta essa menina com autoridade. Ela era pequena, eu creio que era uma jovenzinha, não fala a idade, mas nós vimos que ela tinha uma autoridade divina, uma autoridade de Deus. E ela está ali dentro da casa de Naamã. E ela vai passando os dias, ela vê o seu Senhor saindo para a batalha, ela vê o seu Senhor todos os dias, ele sai com aquelas medalhas para ele ganhar aquelas guerras, para ele ganhar aquelas batalhas, e aquela menina fica dentro da casa fazendo os seus afazeres. E nós vimos, como nós sabemos que nós somos servos de Deus, que nós temos uma ligação com Deus, eu creio que nos afazeres dessa menina, aquela menina, ela está trabalhando dentro daquela casa, mas o pensamento dela está ligado em Deus, e muitas das vezes ela entra dentro do banheiro, ela entra dentro de um cômodo, dentro de um quarto, e ali ela vai falar com Deus, ali ela vai ter aquela ligação com Deus, porque foi o que ela aprendeu com os pais. Aquela família que está ali não conhece Deus, e muitas das vezes Deus usa a tua vida para levar a palavra para aqueles que não conhecem, e muitas das vezes você se acovarda, mas essa menina, Deus levantou ela como uma missionária para fazer a diferença dentro da casa daquele general, dentro da casa daquela família. E nós vimos que através dela Deus realizou grandes milagres. Glória a Deus. Aleluia. Nós vimos que a menina, ela coloca em prática tudo que ela aprendeu dos seus pais, os ensinamentos que ela recebeu dos seus pais, ela aplica ali dentro daquela casa, dentro daquela família. E eu vejo assim o agir de Deus usando essa menina para abençoar aquele casal. E nós vimos aqui que a menina, ela falava das maravilhas que Deus fazia para a sua senhora. Eu creio que ela tinha muitas oportunidades para falar para aquela senhora. Olha, eu conheço um Deus, eu tenho um profeta lá em Israel, que Deus muda, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E aquela mulher, eu creio que ela foi colocando em prática o que aquela menina aprendeu com seus pais. Nós vimos aqui que Naamã, ele tinha muitos amigos, falava com muitas pessoas importantes, mas a menina, ela falava com pessoas espirituais. Naamã, ele tinha o costume de falar com pessoas importantes, mas a menina, ela era pequena, uma pequena fé, e ela falava diretamente com Deus. Ela não tinha com quem falar ao redor dela, ela falava diretamente com Deus. Naamã era habituada a falar com seus chefes, com as suas autoridades. Aquela menina, ela falava com o rei dos reis e com pessoas espirituais. Aquela menina, ela tinha uma intimidade com o rei dos reis e pessoas espirituais para ali fazer a diferença dentro daquela casa. A menina era pequena, mas o seu milagre era grande. A menina era pequena, mas o seu testemunho era grande. E nós vimos aqui que aquela menina, com palavra de autoridade, aquela escrava poderia ser barrada. Naamã poderia barrar. Olha, você só é uma escrava. Por que você está falando assim? Mas a voz do adorador, a voz de Deus fala mais alto nos nossos corações. Aquela menina, ela não intimidou. Aquela menina, eu creio que ela podia olhar para Naamã e falar: mãe, você matou meus pais, você me arrancou da minha terra natal e me trouxe para uma terra desconhecida. Eu não conheço ninguém, deixei meus amigos, deixei minhas amigas, meus pais, você me arrancou do meio da minha família. Aquela menina, a Bíblia fala aqui nesse texto que em nenhum momento ela murmurou.
via Deus de Baal, um Deus que não fazia nada para eles, um Deus que eles olhavam ali, eles clamavam, eles travavam o joelho, eu creio, eles clamavam, mas nada Deus fazia por Naamã e nem a sua esposa. E aquela menina com aquela palavra de autoridade, aquela menina sendo escrava, ela era uma escrava, aquela menina com uma mensagem bem pequena, muda a situação daquela mulher. Ela só falou: tomara que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria. Naquele momento, aquele Deus que aquela mulher se via, ela olhou e falou assim: não, essa menina está falando algo maravilhoso. Eu nunca vi alguém, principalmente uma menina, nessa autoridade, falando isso, falando de um Deus que vai mudar a história do meu esposo. Quantos anos esse homem viveu assim? A Bíblia não fala. Quantas vestes que aquele homem vestia uma por cima da outra, para ir para o campo de batalha, para ganhar aquelas guerras, escondendo dos seus senhores, escondendo daquela sociedade, porque a lepra era perigosa, e aquela lepra, ele escondia. Eu creio que muitas das vezes, eu creio que chegou o momento que aquela menina observava o seu Senhor, quando ele entrava dentro do quarto, aquele homem começava a tirar as peças de roupa, e muitas das vezes a pele do corpo daquele homem vinha junto com a sua farda. E aquela menina, ela clamava, ela sabia que ela servia um Deus que podia mudar a história daquela família, que podia mudar a história do seu Senhor, mesmo ela daquela maneira sendo escrava ali dentro da casa dele. Era para ela odiar, era para ela falar: olha, eu quero ir embora, era para ela ter fugido, era para ela ter se espelhado. Não, Deus levantou ela como uma missionária, com autoridade, com fé, para mudar a história. Ele levantou com coragem. Onde você já viu um escravo ter autoridade? Nós nunca vimos um escravo ter autoridade. Mas a fé daquela menina, com aquela coragem, ela falou: não, eu vou falar desse Deus. E aquela menina com aquela coragem, aquela menina da terra de Israel, o que ela vivia lá na terra de Israel, falou: não, eu vou passar aqui dentro dessa casa. O que eu aprendi com meus pais, eu vou passar aqui dentro. Ela não temeu, ela não recuou, ela só obedeceu à voz de Deus para mudar aquela história. E nós vimos que o testemunho dela, e com a alegria dela, que ela já tinha perdido tudo, a sua família, seus amigos, suas amigas, já estava numa terra distante, uma terra que ela não conhecia. Ela tinha que obedecer ali aos seus senhores, porque agora aquele casal passava a ser seus pais. E ela, um certo dia, eu creio, eu imagino, ela vai para o quarto orar, e um certo momento ela passa e vê aquele homem tirando a sua farda, aquele homem gemendo, aquele homem até mesmo, quantas lágrimas Naamã derramou, quanto sofrimento. Aquele homem, ele vivia muito abatido, eu creio, triste, amargurado, mesmo enfermo. Ele tinha que passar alegria para aquele povo que estava na guerra ali, aquele soldado que estava ali batalhando juntamente com ele.
ele tinha que esconder. Mas eu quero falar para você que de Deus a gente não esconde nada. É verdade. O nosso Deus, Ele vê tudo o que você faz, o que você deixa de fazer. Ele conhece o que você está passando. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua enfermidade. Ele conhece o que você está passando. Ele conhece o problema que você tem. Ele conhece o que você está sentindo. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Deus está aqui nesta noite para restaurar, assim como restaurou Naamã. Ele vai te restaurar também. Aí Naamã, a sua esposa, fala para ele: olha, a menina está falando de um profeta que está lá em Samaria, que ele cura, que ele restaura. Naamã mais depressa, aquele chefe, aquele homem que é valoroso, aquele homem que é leproso, aquele homem que é valoroso ali no meio daquela sociedade, aquele homem de grande porte, de grande autoridade. Agora aquele homem se rende a uma escrava. Ele olha para aquela menina, ele vê, ele ouve o que aquela menina falou para a sua senhora, e agora ele vai obedecer a uma escrava. A palavra daquela menina escrava que vai mudar a vida de Naamã. E aquela menina, ela falou. Então Naamã notificou ao seu senhor. Naamã escreve uma carta ao rei da Síria e pede para ele enviar uma carta para o rei de Israel, e mandando contar o que ele precisava. E ali Naamã escreve. O rei escreve e manda a carta. E Naamã, ele fala: olha, eu vou chegar até lá, vou ser bem recebido, vou ser assim, vou ser assim. E Naamã, aí o rei enviou a carta ao rei de Israel, e foi e tomou Naamã 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de verme, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Como se fosse Deus. Naamã, a Bíblia fala que ele era orgulhoso, mas porém leproso. Uma pessoa orgulhosa, Deus vai trabalhar na vida? Não. Como que Deus vai fazer algo na tua vida? Eu quero isso, isso. Deus não falou isso para você. Primeiro você vai ter um processo, você vai passar um processo, Deus vai aprovar, ver se você está aprovado, para depois você ser reprovado, aí passa para a prova para você ser aprovado. É assim que Deus vai fazer na vida. E Naamã vai. Aí chega lá, vai com seus cavaleiros, tal, tudo. Opa, hoje eu vou ser abençoado por esse profeta. Vou chegar lá, ele vai colocar a mão, vai impor as mãos em mim, vai orar e eu vou ser curado. Vai ser assim? É verdade. Para ele receber a sua cura. Muitas das vezes nós precisamos passar pelo deserto. Glória a Deus. Muitas das vezes nós precisamos passar por algo que você nem imagina, o que você tem que passar para você receber a tua cura. Muitas das vezes você pensa que você vai receber algo, muitas das vezes sentado: olha, eu estou aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus primeiro vai provar você, para ver se você merece aquela bênção, aquela cura. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. E Naamã foi com seus cavaleiros, chegou
Ele mandou levar a carta e tal. Aí o profeta de Israel abre a carta e diz assim, por acaso ele acha que eu sou Deus? Rasgou a carta. Aí Naamã, eu creio que ficou triste, né? Olhando ali, daquela maneira, orgulhoso, aquele homem que era importante, que para Deus todos nós somos importantes. E ali ele fica esperando o profeta sair. Agora eu vou ficar aqui porque o profeta vai vir, vai orar, vai pôr as mãos sobre mim e eu vou receber a minha cura. Mas foi tudo o contrário do que ele pensou. O profeta nem saiu lá fora para ver Naamã, só falou, vai lá e fala para ele, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Aquele homem saiu dali nervoso, saiu ali, eu creio, soltando fumaça. Porque quando você se irrita com uma coisa, você fica nervoso. E foi assim que Naamã, ele se indignou, ele ficou com raiva. Mas por que ele não saiu? Ele ficou fazendo perguntas, questionando por que o profeta não saiu e não veio orar por ele. Mas não é assim, meus irmãos. Deus não trabalha dessa maneira. Deus, ele trabalha no silêncio, ele trabalha como ele quer, não como você quer. Deus, ele tem a maneira de trabalhar nas nossas vidas, não como nós queremos, mas como ele quer. E Deus está trabalhando aqui nesta noite, em nosso meio, no silêncio, porque Deus, ele trabalha no silêncio para aqueles que nele confiam. É assim que Deus faz. E aí Naamã vai para o rio. Não quer não. Aí ele era exigente. Ele falou assim, não, eu quero as águas. E a banda quer as águas limpas. Mas esse homem é exigente, ainda nem de receber a cura, eu quero isso aqui. E os empregados falam, não, pai. Mas por acaso, o senhor não vai obedecer? Vai lá. Chega naquele rio, vê aquela água tudo barrenta. Quando que você vai tomar banho dentro de uma água barrenta? Tudo suja. Tudo cheio de coisa lá dentro. Para quebrar o orgulho de Naamã. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho para nós poder receber a nossa bênção. Porque quantas vezes eu vejo, tem pessoas do nariz empinado, pensando que tem Deus, não tem nada de Deus. Muitas das vezes você quer ser abençoado e muitas das vezes você não é abençoado. Por quê? Você quer que seja como você quer. E não é da maneira que você quer. Tem que ser como Deus quer. Aí Naamã vai para o rio. Vai mergulhar dentro daquela água. Aí eu creio que ele vai, tira aquelas vestes, ele olha, mas eu tenho que descer aqui mesmo nessa água. E ele vai. Que é assim que Deus permite, nós temos que descer para nós ser abençoados. E ali Naamã desceu, mergulhou e falou, dá 7 mergulhos. E aquele homem mergulha naquela água suja. Que ele olha, mas não saiu nada. Aquela lepra caindo, a pele daquele homem caindo do corpo. Aí ele dá o 2º mergulho, dá o 3º, dá o 4º, dá o 5º, nada. Aquele homem, eu creio, essa escrava está mentindo. Eu creio que o coração de Naamã já começou a endurecer. Começou a se revoltar pelo Deus da escrava. Aí ele dá o 6º mergulho. Fala assim, não, vou desistir. Só tem um agora. E eu já dei os 6 mergulhos todos do mesmo jeito? Como que aquele profeta falou que eu tenho que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão?
que a minha carne vai se tornar limpa, como uma de criança, né? A minha pele vai ficar igual criança. E quando ele mergulha, o certo mergulho, o mergulho da humilhação, eu creio que tudo que ele passou, a derrota, tudo, aquele homem enfrentou. Quando ele mergulha naquela água suja, barrenta, ele, olha, vai ser a última vez. E quando ele mergulha dentro daquela água, eu posso contemplar com os olhos da fé. Aleluia, Jesus! Oh, aleluia! Aquele homem, ele dentro daquela água, eu creio que o Senhor já começou a passar as mãos sobre ele dentro daquela água. E quando Naamã levanta daquela água suja, que ele olha o seu corpo, a pele está limpa igual a pele de uma criança. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz milagre, é o Deus que restaura, é o Deus que cura. A palavra dele fala que não há enfermidade que ele não possa curar. Ele cura todas. Mas primeiro eu vejo que tudo, que Deus tinha que quebrar o orgulho de Naamã. Para ele ser restaurado. E quantas vezes nós precisamos ser restaurados? É verdade. Quantas vezes nós precisamos ser restaurados por Deus? Às vezes o vaso está rachado, às vezes o vaso está quebrado. E muitas das vezes Deus precisa nos restaurar, nos fortalecer. Essa menina, ela trouxe a cura para dentro da casa de Naamã. Essa menina, ela trouxe salvação para dentro da casa de Naamã. Deus usou essa menina como uma missionária para curar a lepra de Naamã. Não foi em vão que ela veio. Deus tinha propósito na vida dessa menina para salvar a família de Naamã. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Não importa de onde Deus te tirou. Não importa de onde Deus te trouxe, onde Deus te colocou. Porque é assim que Deus trabalha no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Muitas das vezes você tem orado, tem buscado. Ah, já tem orado, já tem buscado tanto. Mas é no silêncio que Deus trabalha. É assim que Deus faz, irmãos. Glória a Deus. A gente que vive e que vive milagre, a gente sabe que é isso. Eu já dei várias vezes o meu testemunho, que eu fui desenganada dos médicos, 5 tumores, levantava porque dependia das mãos dos outros, não comia, não bebia, dependia de 12 comprimidos por dia. Mas um dia o Senhor falou: olha, eu vou levantar, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou libertar. Uma pessoa pesando 30 quilos, você pensa o quê? Quando a pessoa está com câncer, você só pensa o quê? Eu vou morrer. Já entra na mente, já entra no consciente, uma enfermidade na mente: eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu não sei quantos dias eu vou viver, eu vou morrer. Você só pensa em morrer. E quando a medicina fala não tem mais jeito, leva para casa para descansar, para a família se despedir. Aí Deus começa a trabalhar na vida do ser humano. Quando Deus quer restituir, quando Deus quer curar algo, quando Deus quer levantar filhos e filhas na terra, Ele não escolhe o momento, nem a hora, nem sexo, nada. Quando
mim estar aqui mais. 24 anos atrás, 25 anos, já era para mim estar debaixo da terra, só os ossos. Aí Deus, filha, eu vou te levantar, porque onde tu colocar a planta dos teus pés, o meu nome vai ser glorificado. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, vidas vão ser restauradas, vidas vão ser curadas. Não importa o que você esteja passando, mas eu vou te restituir. 5 da minha família dentro do hospital. 6 litros no final virava na boca por dia. Porque não respirava. Procurava fogo para me respirar. 24 horas com dor. Eu falava, Deus, o Senhor esqueceu de mim? E as lágrimas rolando. A primeira coisa no ser humano, quando a pessoa fala, eu estou com câncer, não são todas. Aí entra a depressão, entra a fraqueza, entra o desânimo. Você só quer morrer, você não quer viver, você quer largar tudo, você quer abandonar tudo. Aí Deus levanta vasos para te fortalecer. Filho, eu vou te curar. Filho, eu vou te levantar. Filho, eu vou restituir. Filho, eu vou restaurar, porque Deus tem algo na tua vida. Filho, eu vou fazer isso na tua vida, porque eu sou Deus. É assim que Deus faz. Eu sou a pele e o osso. Sou o esqueleto. Um corpo desse tamanho, pesando 30 quilos. 6 meses sem eu colocar os pés dentro da igreja. Deus trouxe o pastor de Foz do Iguaçu para mim receber a minha cura. Um jovem de 16 anos que orou por mim há 25 anos atrás. Vai fazer agora em novembro. E eu só falava, Deus, o Senhor me abandonou? O Senhor esqueceu? O Senhor não olha mais para mim? Jogou minha mãe dentro do hospital. E foi meu irmão sofreu um infarto. Minha filha cortou um dedo, meu irmão quebrou a clavícula. A minha irmã ganhou neném, estourou a vesícula. Eu falava, Deus, que tanta coisa é essa? Eu não aguento mais, me leva, me recolhe. É muito sofrimento. Olhava nos olhos da minha mãe e da minha família só lágrima. Porque a pior coisa que existe no ser humano é a enfermidade. E quando a medicina desengana, a família entristece, os pais da gente entristece, irmão. Eu olhava no semblante da minha mãe e da minha família só era lágrima. 3 cirurgias, menos de 9 vezes. E minha mãe falava, filha, eu queria ter essa coragem que você tem. Eu falava, não, mãe, não é coragem, é a necessidade que me obriga. Eu falei, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu só chorava. Depressão, gastrite nervosa. Tudo que você pensar de enfermidade estava em cima dessa mulher. Só pele e osso, 6 meses sem pôr os pés dentro da igreja. Quando eu 6 meses fez que eu coloquei os pés dentro da igreja, a minha filha veio chorando. Tinha 10 para 11 anos, era que nem a Sofia. Desse tamanho a minha filha. Eu sentava na cadeira, não conseguia levantar. Ela pegava nas 2 mãos minhas e eu ficava tremendo para levantar só pele e osso. E ela chega chorando e fala assim, mãe, irmã fulana está falando. A cova da senhora já está cavada a 7 palmos. Não adianta mais, a senhora vai morrer. E eu comecei a chorar. Em vez de eu levar uma palavra de ânimo, eu levei uma palavra de derrota. 6 meses sem colocar.
mudou. Deus virou a página da minha história através de um jovem que orou por mim. Eu dependente de 12 comprimidos por dia. Só dormia e comia. Minha alimentação tudo bolacha de água, saber, o copo de iogurte natural. Irmã, Deus está tocando no teu sangue, filha. A irmã lá atrás. Deus está visitando o teu sangue. Tu está precisando desta cura no teu sangue. Jesus pode te curar hoje. Jesus pode entrar nesse teu sangue agora e fazer uma cura, irmã. Porque tu tem clamado. Tu tem buscado pelo teu milagre. E Ele vai fazer, irmã. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu creio que naquela mesma noite, eu olhava assim, ó, irmã, eu não via meu sangue. Eu procurava meu sangue. Parecia leite. E está assim o teu sangue. Vem aqui na frente, irmã. Eu vou orar por ela, só por ela. Porque eu não aguento orar por todo mundo, mas por essa irmã eu vou orar. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Se ela vir aqui na frente, crendo, irmã, Jesus pode limpar o teu sangue hoje. Porque tu está buscando esse milagre para Deus limpar o teu sangue. E Ele vai tocar no teu sangue, porque os métodos estão aqui nesta noite. Não foi por acaso que você chegou aqui, filha. Eu sirvo um Deus de milagre. Um Deus que restitui. Como Ele me restituiu, Ele vai te restituir. Irmã, vamos só falar rapidinho do que Deus fez lá em Pereira Barreto, só para aumentar a fé da irmã, para a irmã receber essa cura. Eu cheguei na igreja, trombei meu joelho. Eu fui com a esposa do pastor, meu esposo, a gente foi numa caravana, Assembleia de Deus do Perus, quando eu congregava. Eu trombei o joelho e levantei. Eu não tinha olhado em cima do púlpito. Eu sentei igual ela estava aqui. A mulher do pastor e eu aqui. Eu falei para ela assim: Jesus vai curar hoje. Eu falei: Jesus vai curar em cima do púlpito. Aí eu olhei. Falei: você está vendo aquele homem lá? Eu falei assim: estou. Falei: Jesus vai curar ele. Aí ela falou assim: como você sabe? Eu falei: irmão, estou falando que Jesus vai curar ele. E o que ele tem? Eu falei: irmã, eu não sei, eu só sei que Jesus vai curar ele. Aquele homem, ele foi para assistir o último culto. A filha dele sentada do lado. Aquele homem com uma bolsa de colostomia do lado. A filha dele chorando o culto todo. Ela tinha levado o pai para despedir da igreja porque era o último culto, porque a medicina tinha desenganado. Aquele homem com sonda no nariz, com sonda nas costelas, com tudo. Aquela bolsa, aquele vaso lá do lado lindo, escorrendo aquela sabona de dentro daquele homem. E o pastor me deu a oportunidade. Aí eu dei uma saudação na igreja e falei para o pastor: Pastor Rodrigo, Jesus hoje vai curar aqui em cima do púlpito. Se o senhor me permitir, depois eu quero fazer uma oração. E voltei para o meu lugar. E o culto foi, terminou o culto. Antes de terminar o culto, o pastor me chamou.
E eu pedi permissão para o pastor, para a igreja se colocar em pé. E pedi para ungir aquele homem e os obreiros, todos que estavam em cima do púlpito, estendessem a mão sobre ele e a igreja. E comecei a orar por aquele homem e comecei a determinar a cura naquele homem. Eu falei: homem, não é o último culto que o Senhor vai ouvir, ou não é o último culto que o Senhor vai assistir. Jesus vai curar o Senhor hoje. O Senhor vai sair daqui restaurado. E eu orei, determinei a cura e vim embora para Castilho. E aquela filha dele chorando, mas chorando, desesperada. Que igual eu falo para você, quando a medicina fala não tem jeito, aí Deus fala: não, a medicina desenganou, mas eu não tenho a última palavra. Glória a Deus! Deus não te deu, irmão, a última palavra ainda. A palavra é dele. A palavra que está revogando é dele, não é dos médicos da terra. Aí aquele homem, eu orei e vim embora. Com um mês, meu irmão. Os irmãos tiraram foto. Quem eu vejo? Olha o pastor orando em posição de mão lá sobre os irmãos. Eu tenho um áudio ali, ó. Foi sábado agora. Tem um casal que congregava com nós. Nós dirigimos a igreja lá em Castilho, na nossa casa. E esse casal é uma família que eles congregavam com nós. E eles estão congregando lá em Pereira Barreto. É longe, né? De Castilho para Pereira. Dá quase 2 horas. E ele passou algo para mim. Falou: irmão missionário Agorete, sabe o pastor, esqueci o nome dele agora, fugiu da mente. Está lá com 96 anos, orando pelas pessoas. O homem foi curado. Ele falou assim: olha, ele perguntou da senhora, eu quero trazer a senhora aqui. Então, missionário, a última palavra quem dá é ele. Assim como a medicina me desenganou. Pega esse óleo, está ungindo. Verdade, sim. O nosso Deus, nada é impossível. É verdade. Põe a sua mão também, pastor. Põe aqui, irmão. Esfrega nas suas mãos esse óleo. Esfrega que ele vai esquentar bastante. Aleluia, Jesus. Aleluia. O mesmo Deus Deus do mistério. que curou no passado, que ele levantava o paralítico, que ele levantava o surdo, que ele ressuscitava os mortos, ele está aqui nesta noite para restaurar a tua saúde, porque tu tem passado um vento, esse vento tem soprado, mas nesta noite Deus manda falar para você: filha, aquele teu coração que eu estou nessa peleja, eu estou trabalhando ainda saiba que eu sou Deus, eu sou o médico dos médicos, em nome do Senhor Jesus. Vai entrando agora.
assim, missionária. Falei, Deus, o Senhor tem usado tantos casos, tantos profetas para falar que vai me curar. Se o Senhor me curar, eu vou fazer a tua obra, onde o Senhor me enviar. Aí eu recebi a cura, ficava sentada na cadeira e fazia nada para Deus. Deus levantava os olhos, filha, eu te curei, foi para você fazer a minha obra. Quem fica sentado em banco é prego. Aí comecei a levantar, a fazer a obra de Deus. O primeiro trabalho foi dentro do presídio, onde eu resgatei meu esposo. É fruto de 14 anos pregando dentro do presídio. Faça um voto com Deus. Faça um voto, não importa que voto que é. Jesus tem cura, ele resgata. A irmã está passando por esse vento e tem hora que dá vontade de explodir. Você não está dormindo, você não está comendo, só tristeza, só angústia dentro do teu coração. Mas leva esse fardo leve hoje de Jesus dentro de você. Eu vou estar orando por você. Tá bom, missionário? Pode ter certeza. E toma posse da tua cura. Eu saí desse jeito, eu recebi a oração, cheguei em casa, coloquei os 12 comprimidos na minha mão e girei para dentro. Estava com 7 anos que eu não dormia, 7 anos que eu apaguei assim, filho. Não comia, não dormia, tomava remédio para depressão. Mas Jesus me libertou de tudo. Hoje eu dependo de Jesus, irmã. De Jesus. Desses remédios, nenhum, nunca mais. Está com 25 anos. E Jesus vai fazer isso. Eu creio que você tem uma fé muito grande. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, porque as horas já se foi, mas não podia sair